Relato número 1. O fantasma na casa do meu amigo 1. Amigo meu sempre foi fascinado por histórias de fantasmas. Ele vivia me contando coisas que teriam acontecido com ele ou com familiares. Claro que eu nunca acreditava em nada do que ele dizia, mas gostava de ouvir. As histórias eram interessantes. Um dia, estávamos conversando sobre esse assunto quando ele deixou escapar que havia um fantasma na casa dele. Não acreditei, mas comecei a fazer perguntas. Ele disse que não gostava de falar muito sobre esse fantasma, porque ele não era amigável. Mesmo assim, começou a contar histórias tão cheias de detalhes que, no fim, eu não sabia se era mentira ou verdade. Falou de vozes que surgiam no meio da noite, sombras que se moviam pela casa, objetos que sumiam e, claro, mencionou o quarto. O quarto era onde o fantasma ficava. Segundo meu amigo, ele nem sempre aparecia. Na verdade, era bem raro. Mas ao entrar ali, você podia senti-lo. Depois de tanto ouvir sobre esse fantasma, fiquei curioso, mesmo sem acreditar na história, e pedi para ele me mostrar o quarto. No início, ele relutou bastante, mas depois de muita insistência, acabou cedendo. Fomos até a casa dele. O quarto ficava acima da garagem. O irmão mais velho dele dormia lá antes de conseguir um emprego em outra cidade e se mudar. Ainda havia coisas do irmão no quarto, pois ele voltava de vez em quando e ficava ali. Realmente o lugar tinha algo estranho. Era mais frio que o resto da casa e parecia escuro, mesmo com as luzes acesas. Não era um ambiente acolhedor. Depois de conversarmos um pouco, tive uma ideia. Eu tinha uma câmera de vídeo e sugeri deixá-la no quarto para ver se capturava algo. Ele odiou a ideia, mas após muita insistência, permitiu que eu colocasse a câmera lá. Disse que o horário mais movimentado, quando o fantasma parecia mais ativo, era entre 21 e 0h30. Combinamos que eu dormiria na casa dele no fim de semana e levaria a câmera para gravar. Na sexta-feira, levei a câmera, como planejado. Por volta das 20h30, subimos ao quarto do irmão dele e posicionamos a câmera num tripé que meu pai tinha, um pouco afastado da porta. Apagamos a luz, ela filmava no escuro. Fechamos a porta e descemos. Ficamos conversando e assistindo TV até 1h da manhã, quando subimos para pegar a câmera. Voltamos ao quarto dele, conectamos a câmera à TV, mas nada. Nenhuma imagem. Mexi na câmera e percebi que ela não dava sinal de vida. A bateria estava descarregada. Achei estranho, já que a tinha deixado carregando o dia todo. Conectei-a. Direto na tomada, rebobinei a fita e apertei o play. Nem 3 minutos de gravação haviam passado antes de a bateria acabar. Ela durou só 3 minutos. Fiquei confuso. Sempre usava aquela câmera e sabia que a bateria aguentava muito. Normalmente a fita acabava antes da carga. Esses 3 minutos não mostraram nada. Decidimos tentar novamente na noite seguinte. No sábado, testamos a câmera o dia todo, com a mesma bateria da véspera. E ela demorou a descarregar como de costume. Para não arriscar, peguei minha segunda bateria com mais capacidade e confirmei que estava cheia. Usamos um pouco para testar e ela funcionava normalmente. Às 20h30, voltamos ao quarto. Colocamos a câmera no tripé, apagamos a luz, fechamos e trancamos a porta. Descemos e fomos mexer no computador. Não tinham passado nem 10 minutos quando ouvimos um barulho vindo do quarto. Nos entreolhamos, intrigados, e subimos correndo. Destrancamos a porta e acendemos a luz. Para nossa surpresa, a câmera não estava mais perto da porta onde a havíamos deixado. Estava no chão do outro lado do quarto. O lugar estava vazio. Não havia ninguém para jogá-la ali. Peguei a câmera. A bateria estava completamente descarregada. Meu amigo me olhou e disse: "Acho melhor a gente ir embora." Concordei. E saímos correndo. No quarto dele, conectei a câmera na tomada para ver se havia gravado algo. Os comandos não respondiam direito. Eu precisava apertar os botões com força e insistir para funcionar. Após muito esforço, consegui rodar a fita. Dessa vez, a bateria tinha aguentado um pouco mais, cerca de 7 minutos. A maior parte não mostrava nada, mas, nos últimos 3 segundos, vimos algo. Ou melhor, não vimos nada. Era como se alguém tivesse ligado uma lanterna e apontado a luz direto para a lente. Esses 3 segundos eram só um clarão. Até hoje, minha câmera não funciona direito por causa da queda.
Já revi a fita milhares de vezes e não consigo explicar aqueles 3 segundos. O quarto estava escuro, com a janela e a porta fechadas e trancadas. Ninguém entrou e não havia onde se esconder lá dentro. Não sei por que as 2 baterias descarregaram tão rápido, nem como a câmera foi parar do outro lado do quarto. Mas estou começando a acreditar que meu amigo estava certo. Realmente tem um fantasma na casa dele. Relato número 2. Ajuda do além. Um casal, que chamaremos de João e Ana, tinha acabado de se mudar para uma cidadezinha tranquila e bonita no interior. Ana comprara a casa com o dinheiro da aposentadoria de João, que sempre fora muito trabalhador, mas tinha um grande problema. Era alcoólatra. Talvez por isso Ana tenha optado por uma casa no interior. Assim, João, agora aposentado, teria tarefas para ocupar o tempo, como cuidar do quintal e dos animais, e talvez se afastasse da bebida. Mas ele já estava debilitado pelo álcool. Se continuasse na cidade grande sem trabalhar, poderia acabar morrendo por causa disso. À tarde, após cuidar de seus passarinhos, João ia ao boteco do bairro tomar umas e outras. Quando a noite caía, voltava para casa completamente bêbado. Foi numa dessas tardes que algo inesperado aconteceu. Ana acabara de lavar a louça do almoço quando João disse que ia ao bar tomar só uma dose de pinga. Era mentira, claro. Nunca era só uma. Ele foi até o barracão, pegou sua bicicleta vermelha e partiu. Chegando ao bar, pediu a primeira dose. Foi quando um velho entrou e sentou-se ao lado dele. O homem pediu uma dose também e começou a conversar com João. Uma bebida atrás da outra, já eram quase 18 horas. João disse que ia embora, mas o velho o convidou para ir à sua casa, que ficava perto dali. João recusou no início, mas o homem fez uma proposta irresistível para um alcoólatra. Disse que tinha garrafas de rum e conhaque em casa. Encantado, João aceitou. Era horário de verão, ainda estava claro. Os dois caminharam por algumas horas. O velho mentira sobre a distância. Quando chegaram, João percebeu que esquecera a bicicleta no bar. Mas, ao ver as garrafas, não se importou. Beberam, conversaram e ficaram ainda mais embriagados. Quando se deram conta, eram 23h30. Vendo que estava tarde, João se despediu e foi embora. O caminho parecia diferente. Além da embriaguez, ele não conhecia a região. Morava ali há apenas 3 semanas. A escuridão o envolvia. O vento gelado cortava a pele e a bebida subia cada vez mais a cabeça. Ao descer uma ladeira, deu de frente com uma rodovia. Agora João estava desesperado. Não tinham passado por nenhuma rodovia antes. Carretas enormes passavam e o vento das suas velocidades o derrubava. Chorando de desespero, ele saiu da estrada e entrou numa clareira. Ajeitou-se numa moita e tentou dormir. Foi então que algo macabro aconteceu. Ao fixar o olhar no matagal, viu a figura de um homem alto vestido de preto, com um chapéu elegante tipo cartola, casaco de couro negro e botas reluzentes, mesmo na escuridão. Ao seu lado, um menino segurava sua mão direita, usando uma capa de chuva amarela e galochas. João pensou que era efeito da bebida, mas mesmo assim foi até eles. Ao chegar perto, levou um susto. O menino não tinha rosto. Horrorizado, sentiu o álcool passar na hora. O homem o tranquilizou, dizendo que o garoto era inofensivo. Pegou a mão de João e afirmou que o levaria para casa, pois sabia onde ele morava. João fixou os olhos no homem e ficou pasmo. Ele tinha olhos de fogo. Mesmo assim, não fugiu. A força com que o homem segurava sua mão impedia qualquer tentativa. Caminharam por uma trilha, com o homem segurando o menino com a mão direita e João com a esquerda. João tentava puxar conversa, mas a figura não respondia. 15 minutos depois chegaram à casa. Ao se virar, as 2 criaturas haviam sumido. João entrou todo sujo de lama. Ana dormia no sofá, com um cinzeiro cheio de bitucas ao lado, o rosto marcado pela preocupação. 17 anos se passaram. Hoje João senta na varanda com seu cigarro de palha, pensando no que o ajudou naquela noite de desespero. Seria um demônio protetor de bêbados? Ou apenas sua imaginação? Ele não bebe mais e vive pensativo.
Só ele e Ana sabem o que aconteceu naquela noite tenebrosa, mas a dúvida permanece. Quem ou o que era aquele homem?